deveria e nunca mais deveria vestir a camisa da seleção brasileira. O atacante Antony, que atualmente defende as cores do Manchester United, foi desconvocado da seleção brasileira para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A decisão foi tomada pela cúpula da CBF, juntamente com o técnico Fernando Diniz, logo após a repercussão da matéria da UOL, onde foi divulgado algumas mensagens com ameaças do atleta à sua ex-namorada Gabriela Cavallin, que o acusa de algumas agressões. Essa não foi a primeira reportagem que a DJ Gabriela apareceu acusando o jogador, porém com a divulgação de várias mensagens e áudios, a repercussão foi imensa. Sobre toda essa repercussão, o atacante do Manchester United fez a seguinte postagem: em respeito aos meus fãs, amigos e familiares, me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça e por isso não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a senhora Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. A cada momento, seja em depoimento ou entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência. Com essa forte repercussão e o corte na seleção brasileira, o atacante pode ver uma grande virada na sua carreira. Vale lembrar que há algum tempo aconteceu algo semelhante com o atacante Greenwood, que também foi acusado pela sua ex-namorada e ficou um bom tempo afastado. Com o inquérito encerrado, o atacante voltou a exercer a função de jogador, porém não foi aceito na equipe do Manchester United. Quem resolveu falar sobre isso foi o Casagrande. Para a Inglaterra, o mais rápido possível, porque o Manchester United tem uma história. O Greenwood, que é um jogador de 21 anos, uma das grandes revelações, pode ser ainda, né, das grandes revelações do futebol inglês, seleção de base, da base do United. Ele foi acusado de agressão com a namorada também. O United encostou, né, o Greenwood. Dia 2 de fevereiro desse ano, a justiça britânica tirou as acusações, porque as testemunhas-chave sumiram, não tinha mais como provar, eles acabaram com o inquérito. Então, o Greenwood já estava livre. O Manchester United, os jogadores, o grupo de qual o Antony faz parte, recusaram a presença do Greenwood por ele ter agredido a namorada. Recusaram o Greenwood. E o Greenwood foi emprestado pelo Manchester United para o Getafe da Espanha. Então, para ter coerência, o grupo do Manchester United não pode aceitar o Antony de volta, porque a situação é a mesma do Greenwood, talvez pior que a do Greenwood, né? Talvez pior por provas, pela matéria e tudo mais. Então ele tem que voltar rápido mesmo para tentar convencer as pessoas lá do United que ele é inocente, como ele está falando aí na nota. Mas se for tratamento igual para todos dentro do grupo de jogadores do United, ele não será aceito de volta nesse momento. Nesse momento, ele não será aceito. Caso eles sejam coerentes. Quem não entendeu muito a CBF na primeira convocação foi o comentarista esportivo Vitor Guedes, que lembrou que o Lucas Paquetá não foi convocado por problemas com apostas esportivas, e apesar de não ser condenado, o jogador não foi chamado. E no caso do atacante Antony, já era de conhecimento da CBF as acusações da DJ Gabriela. Veja o que o comentarista falou. Muito tarde, que mais tarde ainda, porque eu concordo com o Gustavinho que a gente não é polícia e não é juiz, mas o que é mais grave? Uma agressão à mulher, ameaça à mulher ou uma aposta? Porque para o Paquetá não teve que esperar a comprovação, não foi convocado e foi explicado. Não convocamos o Paquetá, Fernando Diniz, abre aspas, porque embora acredite, não sabemos não, para ele poder se acalmar, justificar. E com o Antony foi exatamente o mesmo caso, só que para o Antony foi convocado. Então o erro é da CBF, mas é do Diniz também, porque se para a aposta clandestina teve a precaução de esperar a justiça, por que o caso de agressão é menos grave, bater uma mulher, do que
do que apostar. Olha, Vitão, eu entendo, concordo que o Marulho é maior, mas no dia da convocação foi perguntado por que o Paquetá não foi convocado. O Diniz explicou, por causa da cabeça, e foi perguntado do caso do Antony. Então já tinha, não tinha as conversas do UOL de hoje, mas já havia a acusação e ele ia ter que se defender na justiça. Assim como o Paquetá ainda não foi condenado, ele também não foi. Então, mas havia... Essa acusação é lá de trás, do ano passado. Foi antes da Copa do Mundo, ele Cacá. Respondendo sobre isso. E no caso do Brasil, o que me choca foi que a mesma entidade, em ambos os casos, não há condenação final e há como chama, há o caso sendo julgado. E a julgar por quem convocou, como você falou, são casos diferentes, pesos diferentes. A partir do momento que uma aposta você libera o cara e não convoca, e no outro você convoca mesmo assim, a mensagem que você passa é que bater na mulher é menos grave do que apostar no jogo. Eu acho bizarro. É muito difícil. Quem foi chamado para o lugar do cortado Antony foi o atacante Gabriel Jesus, que voltou recentemente de uma lesão. Sobre essa escolha, o craque Neto questionou Fernando Diniz e a CBF. Para Neto, nada mudou na seleção brasileira, inclusive a incoerência dos técnicos. Porque é uma mentira. É assim, quando você convoca o Gabriel Jesus no lugar do Antony, primeiro que você está sendo incoerente com você mesmo na convocação que você fez. Sim. Porque são dois jogadores totalmente diferentes. Mas aí quando você convoca um centroavante no lugar de um cara que é meia e também joga pelos lados, eu conto, pô, leva o Hulk, leva o Pedro, leva o Gabigol. Aí, pô, legal. Não, mas aí eu levo o Matheus Cunha, eu levo o Richarlison, eu levo o Gabriel Jesus. Eu ainda tenho a esperança que o Neymar possa jogar com 2 lesões, que nem estreou no campeonato árabe que a Band faz. Cara, será que a gente precisa do Neymar contra a Bolívia, contra o Peru, com 2 lesões? Não! Deixa ele jogar, deixa ele fazer 10 gols, deixa ele quebrar a bola, deixa ele fazer 15 gols, 20 gols. Pum! Neymar, vem! Vem cá. A 10 é sua, você é o capitão do time, tá jogando muito. Não! Eu trago o Neymar machucado com 2 lesões, que o Jorge Jesus disse. Não sabe se pode jogar? Não sabe se pode jogar, mas não desconvoco ele. Não desconvoco. Então, a verdade, seleção brasileira não é os melhores. Na verdade, são os melhores amigos. E sempre foi assim. Quanto tempo que a gente ficou sem ganhar a Copa do Mundo de 70 até 94? 24 anos. Quanto tempo nós ficamos de 2002 até agora? 24 anos. 48 anos. 50 anos. Meio século de coisa errada, presidente preso, futebol feio, futebol desagradável. E nas últimas 2 Copas, perdemos nas quartas de final para a Bélgica, que eram jovens. De Bruyne, Fellaini, Hazard, Lukaku. Eram jovens. Aí, 2022, perdemos nas quartas para os velhos. Modric e os outros. Não é verdade isso? Não é muito louco? E 2 Copas, tinha que disputar a final nas 2 e ganhar uma. Para mim, perdemos as 2 das quartas de final, que ganhar a classificação na primeira fase é uma teta, que a Copa já é feita para isso. Passar das oitavas é uma teta. Aí, quando eu chego aonde começa a Copa, eu perco as 2 em 8 anos, em 12 anos, em 16 anos. É vergonhoso. E aí, a vergonha tá aí. Para mim, essa é a grande vergonha. Que tratando de lesão, sendo reserva, ele não merece estar na seleção. Se ele fizer 5, 6 gols, se ele dar uma sequência, legal. Ó, convoca o cara. Pô, joga lá na Europa, é outro futebol, tá tudo bem, tá tudo... Mas ele veio de lesão, ele fez um gol e eu convoco o Gabriel Jesus numa função do cara que eu convoquei de outra função que nem deveria e nunca mais deveria vestir a camisa da seleção brasileira. Aí pro break. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.